Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar início na aula 3. O assunto da aula 3, grandezas proporcionais, tá? Nós temos dois tipos de grandezas. Elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional, quando a primeira aumenta, a segunda também aumenta proporcionalmente ou na mesma razão que a primeira. A inversamente proporcional, quando a primeira aumenta, a segunda ela diminui também proporcionalmente à primeira. Ou seja, de modo geral, como que a gente vai entender isso? Diretamente proporcional, as duas aumentam com a mesma proporção. Inversamente proporcional, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Nós vamos ver essa ideia de grandezas proporcionais quando a gente resolve regra de 3. E nós temos algumas maneiras e alguns tipos de regras de 3. A gente vai ter a regra de 3 simples e as regras de 3 compostas. Hoje a gente vai ver a regra de 3 simples. A regra de 3 simples ela vai se dividir de duas maneiras. As regras de 3 simples diretamente proporcionais e a regra de 3 simples inversamente proporcionais. Vamos a alguns exemplos. Diretamente proporcional. Um cão come 2 quilos de ração em 3 dias. Quantos quilos de ração ele comerá em 12 dias? Primeiro, como é que eu sei que elas são diretamente proporcionais? Bom, pela ideia e pelo raciocínio que a própria questão me faz ter. Por exemplo, um cão, ele come 2 quilos de ração em 3 dias. Se eu aumentar a quantidade de dias, o que vai acontecer com a ração? Eu vou também ter que aumentar a quantidade de ração para poder alimentar esse cão durante esses dias. Então, se eu aumento os dias, eu aumento a quantidade de ração. As duas aumentaram, então elas são diretamente proporcionais. Como que a gente resolve a regra de 3 diretamente proporcional? Primeiro, de acordo com as informações, que a gente vai chamar de dispositivos. Então, eu tenho os quilos e tenho os dias. Então, eu vou colocar quilos e aqui dias. Eu tenho 2 quilos de ração que são comidos em 3 dias. Em 10 dias, quantos quilos de ração eu vou utilizar? Bom, como elas são diretamente proporcionais, eu vou colocar setas que indicam isso. Então, as duas estão indo para a mesma direção. Significa que as duas aumentaram. E pelo fato de elas serem diretamente proporcionais, eu vou calcular exatamente como ela está aqui, por uma igualdade de razões, que é exatamente uma proporção. Multiplicação cruzada, preferência com a variável, tá? 3 vezes x, 3x. Desculpa, gente, não é 10 dias, são 12 dias. Prontinho. 2 vezes 12, 24. X é igual a 24 dividido por 3. Então, x é 8. Então, eu vou ter que comprar, ou vou ter que obter 8 quilos de ração para poder alimentar esses cães durante 12 dias. Então, a minha resposta são 8 quilos de ração. Ok? Segundo exemplo, gente. Inversamente proporcionais. Da mesma maneira, vou separar as informações, tá? Então, o que a gente tem de informação? Eu tenho a velocidade e tenho as horas. Então, a gente tem 72 km por hora, que ele faz em 3 horas. Se essa velocidade for para 36, qual vai ser o tempo que ele vai gastar para fazer esse mesmo percurso?
Reparem que o que a gente está fazendo? As informações é velocidade embaixo de velocidade e horas embaixo de horas. Eu não posso trocar essas informações de lugar. Aí agora a gente vai ver como que elas são colocadas, diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que a gente sabe disso? Se a velocidade dele é 72 km por hora e ele gasta 3 horas para fazer esse percurso, se eu diminuir a velocidade dele, o que vai acontecer com a quantidade de tempo para ele fazer esse mesmo percurso? Lógico que ele vai demorar mais para fazer o percurso, porque ele está indo mais vagarosamente. Então, se eu diminuo a velocidade, aumentou o meu tempo. Então, olha as ideias inversas. Enquanto uma diminui, a outra está aumentando. Para indicar isso aqui no meu cálculo, eu vou utilizar as setas. Só que, aqui está o x, eu vou colocar ela na direção do x. E a outra, eu vou colocar indicando essa inversão. Bom, se ela está para baixo, para indicar a inversão, eu vou colocar para cima. Como que a gente resolve agora? Aqui está o x, a gente não mexe. Então, 3 está para x. Essa não está invertida, então a gente vai colocar ela inversamente aqui. A partir daí, a gente faz a multiplicação cruzada. 36 vezes x, 3 vezes 72, x é 216 dividido por 36. X vai ser 6. Então, a pergunta, se a velocidade for 36 km por hora, ele fará esse mesmo percurso em quantas horas? Resposta, fará em 6 horas. Então, nós vimos hoje os dois tipos que a gente vai ter de regra de 3 simples, que é inversamente e a diretamente. Ok, pessoal?